Olá, salve! O Vasco obteve uma grande vitória sobre o Botafogo em São Januário, saiu da zona de rebaixamento e a permanência na primeira divisão depende apenas de seus próprios esforços. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol! Foi uma vitória merecida do Vasco sobre o Botafogo, com 21 mil torcedores, quase todos vascaínos, 20 mil vascaínos, 1.000 botafoguenses, de acordo com a necessidade de se colocar para o time da casa 90% dos ingressos à disposição. E o Vasco, embora tenha sofrido uma pressão inicial do Botafogo, foi um time de muito mais imposição física, de muito mais coragem na partida do que o Botafogo. Os primeiros 15 minutos, o Botafogo até teve maior supremacia, pressionou, teve uma grande chance com o Vitor Sá, acontecida logo no começo da partida, aos 12 minutos, quando ele ficou cara a cara com o goleiro do Vasco, demorou para chutar, depois de driblar o Medel, e aí apareceu o Maicon, um monstro na partida, na parte defensiva, impecável e com responsabilidade na jogada de ataque. Uma bola que o Vasco trocava na intermediária, Maicon, para se livrar da dificuldade do aperto que sofria, meteu a bola para o ataque. Virou um passe para o Paulo Henrique e o lateral direito do Vasco. Jogador que até pouco tempo era praticamente um jogador descartável, sem opção, sem chance de jogar, dominou a bola, teve liberdade, o Botafogo não marcou, não pressionou a marcação, não acreditou que ele pudesse chegar até uma finalização. Ele levou para cima do Bastos, o zagueiro do Botafogo, cortou para dentro e soltou uma bomba preciosa no canto esquerdo do goleiro Perry. Um chute de longe, de mais de 30, 40 metros talvez, mas foi preciso e esse foi o lance que decidiu a partida. No segundo tempo, o Vasco muito mais com a sua defensiva, com a sua parte defensiva bem posicionada, baixando o chamado baixar o bloco, baixou suas linhas de defesa e não deu espaços para o Botafogo, defendeu-se muito bem, a ponto do Botafogo ter tido em todo o segundo tempo uma ou duas oportunidades, uma furada do Tiquinho dentro da grande área e um chute do Tietê de fora da área que o goleiro Léo Jardim defendeu sem maiores dificuldades. E o Vasco ainda teve opções de contra-atacar, teve chances de contra-ataques que até puderam resultar em segundo gol do Vasco, mas acabaram não acontecendo por um pouco mais de preciosismo do time do Vasco ou até por falta de acreditar naquela jogada que pudesse ser a decisiva do jogo. O Vasco sai da zona de rebaixamento e agora depende apenas de seus próprios esforços para conseguir-se a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. O Vasco tem jogado um futebol convincente nesse segundo turno, que nos leva a crer que vai conseguir essa permanência tão desejada. Já o Botafogo, que tinha aquela grande vantagem no primeiro turno, chegou a ser de 15 pontos, de 12 pontos, de 9, veio perdendo gordura, agora não tem mais gordura. Mas não está tudo perdido. O Botafogo pode levar em consideração agora que ele tem um campeonato para disputar em igualdade de condições com Palmeiras, Bragantino, Grêmio, talvez até o Flamengo e o Atlético Mineiro. Mas não tem mais vantagem. Tem que jogar jogos que serão muito duros, muito difíceis. E ele precisa vencer essas paradas duras que vai ter pela frente. A questão do Botafogo agora é o próprio Botafogo, é a questão emocional. Ele precisa se reequilibrar emocionalmente, os jogadores precisam dar mais um pouco do que estão dando. O mérito do Botafogo no primeiro turno foi não deixar o adversário jogar. Você não via nenhum jogador do Botafogo em situação aflitiva de perder uma bola sem que houvesse 2 ou 3 ajudando na cobertura. Hoje isso não acontece mais. Foi, aliás, um dos grandes segredos do Vasco nesse jogo contra o Botafogo. 46 do segundo tempo, Segovinha ameaça um contra-ataque, ele é combatido por 4 jogadores do Vasco que abafam a jogada e impedem que o contra-ataque se desenvolva. É isso que o Botafogo tinha e não tem mais. É isso que o Vasco passou a ter.
e que precisa ter daqui até o final. O seu técnico parece muito mais enérgico do que o técnico do Botafogo. Ramon Dias exige isso do time e a gente não percebe no Lúcio Flávio a mesma capacidade. Tudo está colocado na mão e no campo, nos pés dos jogadores e nas mãos dos técnicos. O Botafogo pode ainda ser campeão brasileiro, o Vasco tem tudo para sair da zona de rebaixamento, mas ainda restam 7 rodadas agora, depois dessa 32ª concluída, jogos atrasados ainda, o Botafogo tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Fortaleza, o Vasco vai jogar contra o São Paulo, ainda há partidas muito importantes e decisivas que a gente não pode prever o que vai acontecer nelas, mas que o campeonato se tornou eletrizante nesse final, não há a menor dúvida. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!